Olá você, minha querida aluna, meu querido aluno, você que vai fazer aí o seu Enem. Eu resolvi então fazer para você, para poder te ajudar, para te ajudar no seu melhor desempenho, a resolução de todas as provas do Enem a partir de 2009. Todos os dias então vai sair uma questãozinha resolvida para você. Tudo para que você possa ter o seu melhor desempenho e usar essas questões também como forma de estudo, entendendo as explicações, entendendo como a coisa flui no Enem. E aí também desenvolvendo um método de resolução de questões. E é isso que eu quero de você e é isso que eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar a fazer. Vamos lá então, bora resolver, que é o que a gente precisa. E já te peço, se esse vídeo fizer sentido para você e se você souber de alguém que também vai precisar dessa ajuda, compartilha. Não negue ajuda, compartilhe sempre. Assim você me ajuda a ajudar a quem também precisa. Tá certo? Bora então para o nosso trabalho. Fica de olho então na questão. Tá aí então pra gente, resolução do Enem 2009, o primeiro ano de prova aí. O que a questão diz pra gente? O que você tem de saber para poder resolver essa questão? Repare o seguinte, primeira coisa importante, a questão do Enem sempre começa com um texto enorme. O que você vai fazer? Primeiro, saltar esse texto, porque ele está muito grande, tá? E aí você vai para a pergunta, Considerando o texto, então agora você já sabe que tem de voltar ao texto. Uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... Então existem muitas alternativas para que a gente possa combater o efeito estufa, só que ele quer a consideração do texto. E neste caso, então, vamos fazer a leitura do texto, ok? Muito bem. Geralmente, quando o texto é uma pergunta, a resposta está mais ao final. Você vai acompanhar comigo e vai entender isso. Mas nesse caso, então, vamos ler o texto inteiro. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, CO2, vapor d'água, metano, CH4, ozônio, O3 e óxido nitroso, N2O, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Então, calor irradiado pela Terra. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. Então ele está te informando que efeito estufa é um processo natural. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Então ele está dizendo para a gente que a partir da Revolução Industrial, houve um aumento significativo dos gases traços, o que teria levado ao aumento de temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Então, o que ele quer colocar? Que a Revolução Industrial foi um ponto importante para aumentar o efeito estufa e que também o desmatamento. E aí agora nós podemos voltar à questão, focando nesses dois pontos, Revolução Industrial, desmatamento. Diz o seguinte, considerando o texto uma alternativa viável, então algo que seja viável, algo que seja viável, esse é um ponto importante. Para combater o efeito estufa então eu quero combater o efeito estufa de maneira viável. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Não tem nenhuma lógica isso que ele está colocando. Reduzir o calor que a Terra irradia, refrigerando a Terra industrialmente. Isso é um absurdo. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa, devido à produção de CH4. Verdade. Se o CH4 é um gás estufa, então queimar a biomassa poderia reduzir? Óbvio que não. Se você queimar a biomassa vegetal, o que vai acontecer? Você vai aumentar a taxa de CO2, então você só está trocando um gás por outro. Não está havendo aí um efeito de combater o efeito estufa, nós queremos o combate. Se fosse minimizar, talvez até coubesse como resposta, mas é combater. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Se está falando para a gente que a partir da Revolução Industrial houve um aumento considerável de gás de efeito estufa, como o CO2,
e que o desmatamento mais recente tem contribuído, então nossa resposta está por aqui. Para mim, não precisava nem de ler as outras, nós estamos estudando, vamos ler. Aumentar a concentração atmosférica de água. Se aumentar a concentração atmosférica de água, o próprio texto fala que ele é um gás traço responsável pelo efeito estufa, então isso não reduziria. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas. Isso é completamente inviável, né, gente? Como é que você vai reduzir moléculas da atmosfera? Ainda mais que essas moléculas não são orgânicas, são moléculas inorgânicas que estão aí. Então, não resta dúvida para a gente que a nossa resposta ficaria com qual? Com a letra C nessa questão. Reduzir o desmatamento. Percebe, então, como é fácil? Você pega a pergunta, analisa se ela precisa do texto base ou não. Vai lá, lê o texto se for necessário e acha a resposta. Você tem 3 minutos para poder fazer isso dentro do Enem. Se você tiver com a cabeça descansada, você faz bem feito. Eu vou te ajudar em questão por questão e você vai acompanhando um passo a passo e vai ficando, eu tenho certeza, absoluto especialista, vai ficar assim top das galáxias em resolução de questões do Enem, pelo menos na parte de biologia, que é aquilo que eu posso te ajudar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, se inscreva aí no meu canal, me siga no Instagram, @MárcioLeoBio, que vem muita coisa bacana para você até o Enem. Forte abraço e até a próxima questão. Valeu!